Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua quinta-feira, dia 22 de maio de 2025. Um prazerzão receber cada um de vocês aqui com a gente. Todos os dias estamos aqui falando sobre futebol e outros esportes com todos vocês. É um prazerzão que vocês estejam com a gente aqui mais uma vez. Vamos começar falando de Copa do Brasil e mais precisamente do CSA. O Azulão do Mutange conseguiu um resultado histórico lá na Arena do Grêmio, empatando em 0-0 e garantindo a classificação para as oitavas de final. Marcos Souza confirma pra gente aí o placar do jogo: 0-0, Grêmio e CSA na Arena do Grêmio. E com isso, o CSA está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Resultado histórico do CSA, que elimina uma equipe grande, uma equipe gigante do futebol brasileiro. O Grêmio é o segundo maior vencedor da Copa do Brasil, com 5 conquistas. E o CSA conseguiu esse feito, né? Venceu aqui no Estádio Rei Pelé por 3-2 e conseguiu segurar o empate lá na Arena do Grêmio por 0-0, no placar agregado, 3-2 para o CSA. E com isso o Azulão avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Como eu disse, é histórico porque o CSA já é a terceira grande equipe do futebol nacional que o CSA elimina. O CSA já eliminou o Vasco em São Januário, se eu não me engano, em 92. Eliminou o Santos de Neymar e Ganso, se eu não estiver equivocado, em 2009, lá dentro da Vila. E conseguiu também eliminar o Grêmio agora, nesse ano de 2025, lá na Arena do Grêmio. Então, 3 gigantes nacionais o CSA coloca no seu currículo, eliminando pela Copa do Brasil e na casa do adversário, que é um feito extraordinário para a equipe azulina. Vamos fazer o seguinte, vamos ver os melhores momentos da partida, que terminou 0-0. A gente separou alguns momentos aí, principalmente as boas defesas, as boas intervenções do goleiro do CSA, Gabriel Félix. Tá aí a primeira defesa dele. Depois uma jogada aqui pelo lado direito e ele se antecipa ao ataque do Grêmio fazendo o corte. Agora mais uma chance, um chute de fora da área e ele voou ali de mão trocada para fazer essa belíssima defesa e garantir o 0-0 aí para a equipe do CSA. Todos esses lances ainda no primeiro tempo. Mais um chute de fora da área, esse foi o melhor momento do Grêmio, a bola na trave. Dessa vez o Gabriel Félix não conseguiu defender, mas o bom goleiro tem que ter sorte também, né? E ele teve sorte aí que a bola bateu no poste esquerdo dele e a zaga do CSA afastou. E já no segundo tempo, mais um chute de fora da área e o Gabriel Félix fazendo mais uma intervenção. Foi o nome do jogo, foi o melhor jogador em campo, isso aí disparado. Outra defesa bonita dele aí. E aí o lance polêmico da partida, né? O escanteio cobrado, um bate-rebate ali na área, a bola sobrou. O jogador do Grêmio fez o gol, comemorou, mas aí o árbitro em campo anulou, marcando falta do Kahneman no Igor Bahia do CSA. Tá aí o tranco nas costas do Igor Bahia, o árbitro deu a falta em campo, foi chamado ao VAR para revisar e ainda assim manteve a sua decisão de campo e anulou o suposto, o possível gol do Grêmio. Muita reclamação, o jogador empurrou o árbitro, tomou cartão vermelho. E aí eu separei com mais detalhe o lance. Pra mim a falta acontece em cima, mas é mais importante a gente prestar atenção no pé esquerdo do Kahneman e o pé esquerdo do Igor Bahia. Preste atenção, na passada do Kahneman, olha só, ele pisa no tornozelo do Igor Bahia, impedindo que o Igor Bahia suba. Teve o tranco nas costas sim, mas pra mim, preste atenção na passada aí, ó. Perna esquerda do Kahneman, no pé esquerdo ali, ó, do Igor Bahia, impedindo que o jogador do CSA suba. Então pra mim, o árbitro acertou, foi falta. E o lance teve que ser anulado mesmo. O CSA ainda teve uma grande chance aí já no finalzinho do jogo, com o Igor Bahia sozinho com o goleiro do Grêmio, mas acabou perdendo. O goleiro do Grêmio fez a defesa, mas não fez falta esse gol. E o CSA, como eu disse, está classificado, a classificação merecida e histórica para o Azulão do Mutange. Alagoas em festa, pelo menos o lado azul do CSA, o lado azul do estado de Alagoas está em festa por conta dessa classificação do CSA para as oitavas de final da Copa do Brasil. A gente tem a comemoração do time aí, com áudio aí, Marcos Souza, por favor. Comemoração do jogador do CSA, o técnico Igor Magalhães, em campo, após o apito final. Tá aí toda a comemoração. Camacho aí, teve que cortar porque falou um palavrão ali, tirei o áudio para a gente não complicar a vida. Tá aí toda a comemoração dos jogadores. Feito histórico do CSA, tem que ser comemorado mesmo. Não é assim, a última vitória que o CSA tinha tido assim, histórica, tem sido em 2009, né? Então muito tempo para 2025, né? E aí o CSA comemorando merecidamente essa classificação para as oitavas da Copa do Brasil. E o Magalhães, que é o técnico do CSA que está aí na imagem, completou um ano de CSA exatamente na terça-feira, no dia do jogo. É difícil a gente ver técnicos hoje em dia completando um ano de um trabalho numa equipe. E o Igor Magalhães veio no momento complicado do CSA, quando o CSA estava à beira de uma queda da Série C para a Série D. Ele veio, reformulou a equipe, trouxe com ele
8 jogadores, mudou a cara do CSA, o patamar do CSA, quase consegue a classificação para a próxima fase da Série C no ano passado, né? O time estava já caindo, ele conseguiu por muito pouco, o CSA por 2 pontos, o CSA não conseguiu avançar entre os 8 no ano passado. Esse ano fez um bom trabalho, rateou ali no Campeonato Alagoano, que o objetivo do clube era chegar à final e quem sabe conquistar o título do Alagoano. O CSA não conseguiu, mas o trabalho do Igor Magalhães é um trabalho de excelência. Eu comparo ele ao Moza Santos com trabalhos recentes do CSA. Acho que ele e o Moza Santos, nesse passado recente do CSA, são os melhores técnicos que passaram a estar no CSA nesse momento. A gente tem uma sonora justamente com ele, né? Com o Igor Magalhães, analisando a partida e o empate diante do Grêmio que garantiu o CSA nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos acompanhar. Ele vinha com o ímpeto de tentar tirar essa nossa vantagem desde o primeiro minuto de jogo. Também desconfiávamos muito dessa questão de jogar com 2 zagueiros canhotos, né? Até pelo Cano, a importância que ele tem, a representatividade que ele tem, o momento de dificuldade que o clube está vivendo, e jogadores importantes têm que estar dentro do campo. Então a gente já desconfiava disso. Desconfiava também que talvez ele poderia pesar um pouco mais, principalmente quando virasse o primeiro tempo em cima da nossa linha defensiva. E a gente ofereceu só a oportunidade que eles levantassem a bola na área. E aí era questão de mais de duelo. A gente aumentou a nossa estatura, oferecemos também chute de média distância. Se acontecesse alguma coisa anormal dentro do jogo, fosse uma felicidade do chute de média distância. Até pela confiança que o nosso goleiro tem passado, o Gabriel. Então era a única situação que poderia causar algum problema para nós, né? Então as oportunidades ela foi minimizada pelo comprometimento dos atletas, da forma que eles entenderam aquilo que nós tínhamos como plano. Tá aí o técnico do CSA, Igor Magalhães, e que assim, a estratégia realmente se sobressaiu. Se a gente observar, primeiro, ele pensou o jogo no momento em que ele poupou boa parte, se eu não me engano, 7 a 8 jogadores do CSA no jogo contra a Tombense fora de casa. O Igor Magalhães poupou esses jogadores, principalmente o meio-campo do CSA, que era justamente quem teria que se, vamos dizer, correr um pouco mais no jogo contra o Grêmio para marcar mais próximos os jogadores do Grêmio. E aí ele poupou 7 a 8 jogadores no jogo diante da equipe da Tombense, conseguiu um empate fora de casa com o time praticamente todo reserva, então foi um bom resultado. E aí no jogo diante do Grêmio, ele montou uma estratégia muito boa mesmo. O CSA, as chances que o Grêmio teve ao longo do jogo foram de chutes de fora da área ou cruzamentos, e aí a zaga do CSA é muito alta e é muito boa nesses cruzamentos defensivos, na bola aérea defensiva. E praticamente todas as bolas que foram cruzadas para a área, a zaga do CSA conseguiu cortar. Eu estava dando uma estudada nos números da partida, o Grêmio cruzou 57 bolas para a área do CSA. Então, assim, é um número absurdo, porque o Grêmio não conseguia entrar tabelando na frente da área do CSA, porque estava muito bem povoada pelo Camacho e pelos volantes do CSA ali na frente da área. E com isso o Grêmio só tinha o lado do campo para jogar, e ele colocou Guilherme Cachoeira de um lado fazendo dobra do lateral e o Baianinho do outro fazendo dobra do lateral também. Então ficou muito complicado para o Grêmio conseguir ações ofensivas com chances claras de gols. Lógico que em alguns momentos o Grêmio ia conseguir ter chance de gol, mas aí nos momentos que o Grêmio se sobressaiu sobre a zaga do CSA, o Gabriel Félix estava lá para garantir o resultado. Com a classificação, o CSA embolsou R$ 3.638.250, já está na conta do CSA, a CBF já fez o Pix, e aí isso se soma aos mais de 4 milhões que o CSA já tinha arrecadado ao longo da competição. Eu separei até aqui para a gente não perder. O CSA, só pela participação na competição, ganhou R$ 830 mil, depois ganhou mais 1 milhão de cota por ter passado pelo Boa Vista na primeira fase, depois na segunda fase o CSA goleou a Tunaluso por 5 a 0 e ganhou mais R$ 2.300.000, e por ter avançado diante do Grêmio, o CSA ganhou mais R$ 3.638.000. Com isso, o CSA, pouco mais, 3.600.000 com 4.100.000, já dá 7.800.000, quase R$ 8 milhões que o CSA arrecadou até agora na Copa do Brasil. Então, uma grana importante que pode sim fazer a diferença para o CSA na Série C do Campeonato Brasileiro. Quando abrir a janela agora no mês de julho, o CSA pode sim fazer boas contratações, reforçar o elenco e quem sabe buscar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo do clube esse ano. A gente tem aí na tela, o Marcos vai colocar os resultados dessa terceira fase da Copa do Brasil. Lógico, teve o jogo do CSA, a gente já comentou, mas tivemos outras partidas aí, né? O Vasco empatou com o Operário em 1 a 1 e se classificou, vencendo o Operário nos pênaltis
por 7-6. Atlético Paranaense venceu o Brusque por 1-0 e se classificou, o Atlético Paranaense. O São Paulo venceu o Náutico fora de casa por 2-1, São Paulo classificado. CSA a gente já comentou. Atlético Mineiro venceu o Maringá por 4-0. O Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba por 4-2. Atlético Mineiro e Flamengo estão classificados. O Corinthians venceu o Novo Horizontino por 1-0, o Corinthians classificado. Aí uma zebra, né? O Fortaleza empatou com o Retrô em 1-1. O primeiro jogo também tinha sido 1-1. E nos pênaltis a equipe do Retrô acabou eliminando o Fortaleza, então o Retrô classificado. A Aparecidense perdeu em casa para o Fluminense por 4-1. O Fluminense avançou e o Bahia goleou o Paysandu por 4-0. O Bahia também está classificado. Então tá aí um panorama da Copa do Brasil, terceira fase aí para a gente acompanhar as equipes que estão avançando aí a próxima fase, que agora vamos para as oitavas de final. Quem entra em campo hoje, buscando também avançar as oitavas de final da Copa do Brasil, é o CRB. O Galo da Praia enfrenta o Santos, todo poderoso Santos, hoje, a partir das 21h30, no estádio Rei Pelé. Tá aí na tela pra gente acompanhar, 21h30, esse jogaço de bola. Quem é torcedor do Galo tem que ir pro Rei Pelé, apoiar o CRB. Os ingressos já estão praticamente esgotados em todos os setores. A arquibancada baixa não tem mais ingresso. Então, se você é torcedor do Galo, procure comprar o ingresso. Você não vai poder comparecer ao Rei Pelé. Tenho certeza absoluta que vai assistir esse jogaço de bola hoje à noite. Lembrando, no primeiro jogo foi 1-1. Então, um novo empate leva a decisão para os pênaltis. E quem vencer avançará às oitavas da Copa do Brasil. E a gente torce que seja o CRB. Eu estava falando de ingressos. O Marco Souza vai colocar na tela aí o preço dos ingressos. Como eu falei, a arquibancada baixa já está esgotada, não tem mais ingresso. Arquibancada alta curva, R$ 120 a meia entrada. A grande arquibancada também, R$ 120 a meia entrada. E a cadeira especial custa R$ 350. O torcedor pode estar dizendo, rapaz, o preço está um pouquinho salgado, mas né, vai estar o Santos aqui, né? Neymar muito provavelmente pode entrar, né? Ele não vai entrar como titular, mas vai estar no banco de reservas. Eu acho que se a situação apertar para o Santos, muito provavelmente o Neymar deve entrar em campo. Então é uma oportunidade que as pessoas têm de acompanhar o Neymar ao vivo aí em campo. Então tenho certeza que também o fator Neymar influenciou aí no preço dos ingressos, que está um pouquinho salgado. Agora isso é mais uma coisa que incentiva o torcedor do Galo, do CSA e das outras equipes a fazer o sócio torcedor, porque se você tem um sócio torcedor, não vai se preocupar com o preço do ingresso, porque você já vai ter a sua entrada garantida. Então, a arbitragem definida para o confronto de hoje à noite entre CRB e Santos, o Marcos Souza vai colocá-lo na tela. O trio será todo catarinense. O árbitro será Ramon Abate Abel, o assistente 1, Alex dos Santos, assistente 2, Thiago Americano Labes, o quarto árbitro é o alagoano Viomar Santana de Oliveira e o VAR será comandado pelo mineiro Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Tá aí a arbitragem do confronto de hoje à noite. Provável escalação do Galo que vai a campo hoje à noite diante da equipe do Santos. Matheus Albino no gol, o Everton na lateral direita, Henrique e Segovia, a dupla de zagueiros. Na lateral esquerda, Matheus Ribeiro. Volante só o Igor Meritão. No meio, Danielzinho e GG. No ataque, Douglas Baggio, Thiaguinho e Brenner Herculano. Qual a dúvida aí do Brenner Herculano? Ele saiu machucado no intervalo do jogo contra a equipe do Criciúma. Então pode ser que o Brenner Herculano não se recupere a tempo. Caso ele não vá, muito provavelmente o Lucas Caliel vai para campo. Aí o CRB jogaria com 2 volantes. Lógico que o Lucas Caliel não vai ser atacante. O CRB jogaria com 2 volantes. E aí o técnico vai adiantar ou o Danielzinho ou o GG para chegar mais próximo ali do ataque. Esse será o provável Regatas que vai a campo hoje à noite. Então temos também a provável escalação do Santos, né, que vai a campo hoje contra o CRB. Coloca aí na tela Marcos Souza. Gabriel Brazão é o goleiro, Léo Godoy na lateral direita, Zé Ivaldo e Luan Pérez, a dupla de zaga, Souza é o lateral esquerdo. Volantes, Tomás Rincon, Zé Rafael e Roleiser. E no ataque, Barreal, Guilherme e David Washington. Lembrando, como eu já falei, Neymar está no banco e muito provavelmente pode entrar no jogo caso a situação aperte para o lado do Peixe. Teremos hoje, além do jogo do CRB, mais 5 partidas fechando essa terceira fase da Copa do Brasil. Então tá aí na tela pra gente acompanhar. Às 19 horas teremos o Maracanã Internacional. Às 19 horas também Vila Nova e Cruzeiro. 19h30 Palmeiras e Ceará. E às 21h30 3 partidas. Além de CRB e Santos, teremos Capital e Botafogo e Red Bull Bragantino e Criciúma. Vamos desejar boa sorte ao Galo da Praia,
Quem sabe amanhã eu volto comemorando a classificação do CRB. Já pensou CRB e CSA nas oitavas de final da Copa do Brasil? Nunca aconteceu da gente ter duas equipes alagoanas nessa fase mais aguda da competição. E fica aqui a nossa torcida para que o Galo da Paia repita o que o CSA fez e avance à próxima fase da competição. Por hoje é só, meus amigos, um grande abraço a todos. Amanhã estou de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!